bota de novo o Luiz Otávio aqui, que continua trazendo as novidades, né, sobre o caso do crime de importunação sexual, ou seja, não é desejo, como é que ele falou? Desejo de lascívia, satisfação de lascívia contra uma criança de 10 anos em Marituba. Só que agora, outras vítimas, supostamente deste cara aí, ó, deste mesmo suspeito, foram até a delegacia para prestar queixa. Luiz Otávio já conversou com uma que hoje tem 19 anos e que foi encorajada pela família dessa menina de 10 anos. E quais as outras informações aí, Luiz Otávio, é com você ao vivo. Pois é, Renê, novas vítimas aos poucos vão aparecendo desse suspeito. É claro que a divulgação do circuito interno das câmeras de segurança, que mostra o carro vermelho atuando no bairro Novo Horizonte, em Marituba, foram fundamentais para que outras vítimas pudessem reconhecer. Como eu disse, ontem, na seccional urbana do bairro da Marambaia, uma vítima que teria sido abusada por esse homem aos 12 anos, procurou a Polícia Civil para denunciar o caso. Inclusive, né, ela relatou aos policiais que tinha um vínculo familiar com o suspeito. Ele acabou começando a chantagear ela, que na época tinha 12 anos, para que ela pudesse ter relações com ele. Ao longo do tempo, ele vinha chantageando, extorquindo a vítima, e ela, com medo, é claro, de que algo pudesse acontecer, decidiu não denunciar o caso à polícia. Mas após ver as imagens do suspeito sendo divulgadas, ela decidiu, hoje maior de idade, procurar a polícia, fez um boletim de ocorrência. O caso avançou ainda mais. Ele pode responder pelo crime de estupro de vulnerável devido a esse caso. Só que a gente está agora com outra vítima aqui na Delegacia da Mulher, que no sábado, no mesmo dia que ele importunou sexualmente essa criança em Marituba, de manhã, horas antes, ele havia importunado ela. Você estava contando, inclusive, pra gente que você desenvolve um trabalho na rua com captação de clientes como vendedora, pegando cadastro aí. Você estava andando pelas ruas da Pedreira. O que foi que aconteceu? Eu estava andando, né, por volta das 11 e pouco da manhã, no sábado, em busca de novos clientes, né? O nosso supervisor deixa a gente em um determinado local, em um determinado bairro, e a gente vai em busca. Eu estava falando com uma moça de um mercadinho, quando ela me sinalizou que o carro estava chamando. Aí eu fui até o carro, né, um carro muito bonito, vermelho, e aí estava um rapaz de aparência nova, né, acho que uns 30 anos, por volta de 35, e ele me pediu uma informação, né, para saber onde seria tal rua. E aí falou: moça, você trabalha por aqui próximo, você não poderia me levar até lá? Sinalizou, perguntei qual seria a rua, ele sinalizou no celular, né, uma passagem ali próximo da Pedreira mesmo, e eu falei que eu não sabia. Só que até então eu só estava olhando, né, para a face dele, não havia olhado para baixo. Quando eu olhei para baixo, que eu levei o susto, né, a minha única preocupação foi sair dali o mais rápido possível, e ele seguiu reto com o carro. Tu imaginou, quando essa dona do mercadinho te sinalizou, que poderia ser algum cliente interessado no cadastro, alguma coisa parecida, ou alguém que te conhecia? Exatamente, eu imaginei que pudesse ser algum cliente interessado, porque já aconteceu casos, né? Às vezes a gente fica uniformizado, as pessoas veem a gente na rua e acabam perguntando, alguns curiosos e outros mesmo com pretensão de comprar o produto. Ele estava com as partes íntimas do lado de mostra. Isso, estava com as partes íntimas à mostra. E aí, quando eu me deparei com isso, a minha única preocupação foi sair dali o mais rápido possível, né? Fiquei acuada, assim, fiquei com medo do que poderia acontecer, né? E na hora não tive nenhuma reação. Imaginou o que podia acontecer? Imaginei. Eu agradeci muito a Deus, né, depois que eu cheguei em casa, que não aconteceu algo pior. Porque a gente não sabe, de fato, as intenções de cada pessoa, né? E eu tenho certeza que a dele não eram as melhores. A princípio, tu chegou a conversar com familiares sobre o que aconteceu? Sim, eu conversei com as moças, né, que trabalham comigo também na mesma captação. Assim que ocorreu, eu já entrei em contato com elas, alertando sobre esse carro, né, na determinada rua. Perguntei onde é que elas estavam, e para elas não irem até carros, né? E também, no momento, eu não estava muito próxima do carro, estava afastado, que também facilitou, porque a gente nunca sabe, no fim, a intenção, né, dessa pessoa. Então,
Como eu falei, não eram das melhores, mas a gente não sabe o que passa na cabeça dele, se era a intenção de fazer o que ele fez com a criança, ou estupro, ou até mesmo matar, a gente nunca sabe, né? Na verdade, espera o pior. A princípio, tu pensou em procurar a polícia ou não? Pensei em procurar a polícia, mas como eu nunca tinha tido uma medida dessa forma, né? Eu nem sabia muito bem o que fazer. E aí, quando eu vi o caso da menina, eu fiquei ainda mais assustada, me senti, né, encorajada a ir atrás para que ele não cometa esse crime novamente com outras pessoas. Além de ti, outras vítimas, tu sabe que apareceram, já denunciaram o caso. Tu olhou a foto, reconheceu o suspeito, é o carro mesmo? O carro, sim. O suspeito, eu fiquei muito nervosa na hora, né? Mas eu lembro da estatura dele, que ele era um homem branco, de não aparência muito velha, né? No caso, não era uma pessoa bem mais velha, era um jovem até. E aí ele estava de apresentável. Na hora que eu vi ele só estava com a calça baixada, né? Mas ele estava na parte de cima vestido, normalmente. Já fez aqui os procedimentos na Delegacia da Mulher, vai dar prosseguimento ao processo? Sim, vou dar prosseguimento para que, como eu falei, isso não aconteça com outras pessoas. Esse é o meu objetivo. Inclusive, os familiares dessa vítima, a gente até agradece, Renê, por ter coragem, né, de vir conversar com a equipe do Balanço Geral, com exclusividade ao vivo aqui. Uma jovem determinada que, a princípio, não soube como lidar com a situação, mas viu a situação da criança de 10 anos, que nós noticiamos aqui dentro do Balanço Geral, e decidiu denunciar. Os procedimentos estão sendo feitos aqui na Delegacia da Mulher. Ela prestou depoimento agora há pouco, vai repassar novas informações à Polícia Civil, é claro, para incrementar o processo desse suspeito. A gente está aqui também com o doutor Leandro Amaral, ele que é o advogado que acabou acompanhando todos esses casos, né, doutor? Começou com o caso aí da criança de 10 anos no sábado, você foi procurado pela jovem de 19 anos que conversou agora com a gente, além também de uma outra moça que também foi violentada por esse suspeito que decidiu procurar vocês. Essa moça que prestou depoimento ontem na seccional aí do bairro da Marambaia, o que foi que ela relatou para vocês quanto à atuação desse suspeito? Ela tinha um vínculo com ele? Ela relatou inicialmente que o conhece e ele também conhece a família dela. E ele também exercia uma pressão, um poder psicológico, um relacionamento abusivo. Então, de alguma maneira, ele conseguia fazer manipulações para que ela adotasse atitudes, ações que ele queria. Incluindo as relações? Incluindo as relações, principalmente pelos atos libidinosos, que foi assim que começaram. A princípio, esses casos, eles vão ser aí, na verdade, vou usar a palavra rotulados por crimes diferentes, porque a gente tem 3 tipos de crimes, cada vítima aparece com um perfil e uma forma do suspeito atuar. Queria que o senhor contasse um pouco sobre isso de forma geral para quem acompanha. Certo. Cada crime tem suas particularidades, tem verbos nucleares, elementares, que são a descrição do tipo penal. Nesse caso, que essa vítima que está presente aqui relatou, por ela ser maior de idade, se trata de um crime de importunação sexual. Já a vítima, lá no município de Marituba, por ser menor de 14 anos, se trata de crime de satisfação de lascívia. Todos eles envolvem atos libidinosos. Já essa vítima que teria registrado esse boletim de ocorrência lá na seccional da Marambaia, é um caso de estupro de vulnerável, tendo em vista que ela era menor de 14 anos à época e houve conjunção carnal. A princípio, a gente conversou, inclusive, no dia que o suspeito se apresentou, só para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral entender, o suspeito, ele já se apresentou à polícia, logo dias após essa situação, né, a divulgação das imagens, inclusive, procurou a Polícia Civil, no caso da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, a DEACA de Ananindeua, só que ele não ficou preso pelo fato de estar fora do flagrante, foi ouvido, mesmo tendo ficado calado aí diante das informações que a Polícia Civil queria ter aí, o que ele apenas informou foi o endereço, os dados pessoais, algumas informações básicas aí para poder ser qualificado. A princípio, doutor, o que o senhor relatou para a gente naquela participação do dia da apresentação do suspeito na delegacia foi de que ele poderia responder o crime em liberdade por conta da questão da satisfação de lascívia, que é
a não aproximação com a vítima e principalmente vítimas menores de 14 anos. A partir de agora, com esses 2 novos relatos, tanto dessa vítima que registrou o boletim no bairro da Marambaia, quanto essa que procurou agora a Delegacia da Mulher aqui de Ananindeua, a situação pode mudar e pode se complicar para ele, né? Exatamente. A gente percebe, sem dificuldades, a continuidade delitiva desse autor, desse malfeitor, desse maníaco. Então, é por essa razão que é importante que outras vítimas compareçam, nos procurem ou então se dirijam à delegacia, registrem essas ocorrências para que esses fatos sejam apurados e ele não fique impune. Por razão de que, se ele responder apenas por esses crimes mais brandos, né, como importunação sexual e satisfação de lascívia, que infelizmente a pena é branda e por essa razão que ele talvez fique à vontade, né, hoje de estar respondendo um processo ser indiciado, mas responder um processo de liberdade. Então, a partir do momento que outras vítimas surgem, ele passa a ter novas responsabilidades e a situação dele, de fato, complica, tendo em vista que, numa eventual condenação por esses crimes mais graves, sim, ele perderá a liberdade. 2 novas vítimas já compareceram, né? Como nós mencionamos aqui. Ele pode ser preso a qualquer momento. Qual é a situação dele atual? Certo. Há essa possibilidade, tendo em vista que a gente percebe que há um risco à ordem pública, então, por essa razão, o delegado, se for o entendimento dele, poderá representar por essa prisão preventiva e vai depender da decisão judicial. A atuação dele, inclusive, a gente percebe que não é de hoje. São anos, né? Inclusive, essa vítima, só para você, Renê, e quem está acompanhando o Balanço Geral entender, a vítima que compareceu ontem na seccional da Marambaia para registrar o boletim de ocorrência, informou que o abuso, a violência sexual contra ela, teria acontecido ainda no ano de 2014. Essa foi a informação repassada à Polícia Civil, ou seja, 10 anos atrás, quando o suspeito ele já atuava. Então, dá para a gente tratar o caso já como um maníaco em série, porque o número de vítimas só faz aumentar. E ao longo de 10 anos, muita coisa pode ter sido feita pelo suspeito e a gente acredita naquela seguinte situação: vítimas têm medo de denunciar. Então, muitas pessoas que possivelmente possam ter se tornado vítimas desse homem podem também ter ficado caladas e preferido não vir até a delegacia, né? A gente acredita que ele procura as vítimas de acordo com o perfil. Ele procura vítimas que são, de fato, vulneráveis, até pela própria condição dos crimes sexuais. Então, a gente percebe que, diante dessas vulnerabilidades, e principalmente por essas vítimas terem medo de serem desacreditadas, elas não procuraram a autoridade policial, não procuraram o poder público, e ele até então ficou nessa situação de impunidade e permanecendo na prática desses crimes sem que as pessoas soubessem. Então, ele, de fato, a gente percebe que ele agia de forma clandestina, se aproveitando das condições que eram favoráveis a ele até então. E o pior de tudo, ele usa o mesmo carro, né? Porque a vítima aqui reconheceu o veículo. Sim, é o mesmo carro, ele não tem nenhum temor. Eu acredito até mesmo que ele subestimava a possibilidade de ser localizado, principalmente porque o carro não está em nome dele, está no nome de terceiro. Então, ele, de fato, subestima qualquer possibilidade de ser encontrado. Agora, doutor, diante dessas circunstâncias, qual a expectativa de vocês? A gente sabe, inclusive, que o senhor está acompanhando a partir de agora os 3 casos, né, dessas vítimas aí. Foi mérito, inclusive, do seu trabalho e da equipe de advogados aí, a identificação dele, porque em menos de uma semana vocês conseguiram colher essas provas, colher as imagens, o perfil do suspeito nas redes sociais também, que se passa como corretor, inclusive também por advogado, né? E vocês conseguiram chegar à autoria, fazendo com que ele se sentisse obrigado a procurar a polícia após a divulgação das imagens. Sim, nós fizemos um levantamento de diversas informações a respeito desse autor e ele, de fato, teve uma inscrição na Ordem dos Advogados como estagiário, mas por ter praticado um crime infamante, ele pode ter certeza, a partir de agora, que ele nunca será inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele desencadeou, além dessa, também outras atividades, como corretor de imóveis e vendedor, né? Sim. Quanto a essas outras atividades, eu não tenho conhecimento de como é que os órgãos que fiscalizam a corretagem, né, e as vendas, mas eu acredito que todo lugar pede antecedentes criminais e, a partir do momento quando verificarem que ele tem antecedentes criminais, tenho certeza que ele vai encontrar um obstáculo para se criar na sociedade a partir de hoje.
Tá aí, olha, a expectativa, René, é de que a qualquer momento, dependendo do entendimento da delegada que está na verdade, recebendo esses casos, o suspeito pode ser preso. É claro, a gente vai seguir aqui. Se você tiver alguma pergunta, tanto para a vítima quanto para o advogado, a gente está aqui à disposição, é claro, para atualizar quem acompanha o Balanço Geral. Não, a pergunta, Luiz Otávio, é uma só. É uma só. Por exemplo, com essas novas vítimas que estão chegando, qual é o procedimento agora, né, do advogado, da polícia? O que a polícia vai fazer? Porque as vítimas chegaram, prestaram aí o depoimento. Esse cara, ele pode ser preso ou, por demorar tanto, né, na questão da queixa, esse cara ainda vai ficar em liberdade? Porque do jeito que nós estamos vendo aí, mais vítimas poderão não só aparecer, como poderão também ser feitas aí, né, no meio da rua a qualquer momento. Pois é, Renê, essa é uma dúvida que eu vou tirar aqui com o doutor, né? Eu queria que o senhor falasse, porque o Renê está perguntando lá no estúdio. Novas vítimas apareceram. Cada vítima um relato diferente. A tipificação dos crimes também, para cada pessoa, é um tipo de crime. Qual é o próximo passo a partir de agora da própria Polícia Civil? Ele segue em liberdade ou a partir de agora pode ser que a situação mude de desfecho? Nesse momento, né, ele está em liberdade, seguindo a vida dele normal. Acredita-se que ele não está saindo na rua, até porque a foto dele, as imagens, têm sido divulgadas de forma ampla. Mas, a partir de então, a autoridade policial deve instaurar um inquérito policial para apurar esses demais fatos. Esse fato foi um registro foi feito na secção da Marambaia, outro está sendo feito agora. Então, cada um tem uma capitulação diferente da outra, né? E cada inquérito vai seguir, vai ser apurado e, ao final, a gente acredita que ele vai ser indiciado por cada crime e ele vai responder por cada um desses crimes que ele cometeu. Tá aí, olha, Renê, essas são as informações. Suspeito ainda está em liberdade. Bora ver se daqui para mais tarde tem alguma atualização de prisão ou o que deve ser feito com esse homem depois de outras denúncias surgirem. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Luiz Otávio. Obrigado às vítimas. Obrigado ao advogado, né, que falou com a gente. E você que nos assiste, se foi vítima também desse importunador, para não dizer outra coisa, desse importunador que tem esse desejo de lascívia, né, saindo pelos poros, denuncie. Denuncie, crie coragem, faça como essas mulheres e a mãe dessa menina de 10 anos. O que nós não podemos é, como eu disse, deixar um cara desse à solta. Porque a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, o cara pode fazer uma nova vítima. E essa nova vítima pode ser você. Então faça a denúncia. Mulheres, pelo amor de Deus, não tenham medo. Denuncie. Porque só assim podem tirar um cara desse de circulação.